Olá pessoal, meu nome é Cristina Dias, sou parapsicóloga clínica. Vim me apresentar a pedido do mestre Nicodemos para falar um pouco sobre parapsicologia clínica, como funciona, qual é o tipo de trabalho que a parapsicologia proporciona à pessoa. A parapsicologia trabalha muito com a programação neurolinguística, PNL, que nós chamamos. Nós fazemos uma reprogramação, na verdade, do subconsciente da pessoa. Vou falar da parte cerebral primeiro, para vocês depois entenderem sobre a parte mental. Existe o nosso hemisfério esquerdo, que é totalmente racional, lógico, e existe o nosso hemisfério direito, que nós chamamos de inconsciente, né? O hemisfério direito, ele só armazena o subconsciente depois que alguma informação nova começa a ser muito repetitiva. O hemisfério esquerdo é a parte racional. Como parte racional, nós temos a nossa crítica, né? Nós recebemos uma informação nova, como hoje, nesse momento, vocês estão recebendo, para alguns a parapsicologia clínica é uma informação nova, porque quando as pessoas pensam em parapsicologia, pensam só em fenômenos paranormais, filmes de terror, coisas assim, né? Mas depois eu posso até, num outro vídeo, contar sobre essa parte da parapsicologia, sobre as fenomenologias que existem, né? Mas a princípio eu estou falando mesmo do trabalho da parapsicologia clínica, psicoterapêutica mesmo. Quando a gente recebe uma informação nova, como hoje, nesse momento, para alguns, essa informação vai ser nova sobre parapsicologia clínica, vocês vão estar fazendo novos registros nesse momento sobre o que eu estou passando para vocês. Isso vai estar no racional de vocês, no hemisfério esquerdo, trabalhando consciente. Vocês estão tendo um novo aprendizado. Com o tempo, em outros vídeos, em outros áudios que eu fizer, vocês já vão estar mais habituados. Mas, por enquanto, vários neurônios, nesse momento, estão entrando nessa fase de adaptação a uma nova informação. Se ficar constante esse trabalho, né, dermos continuidade, o consciente já vai passando essa informação para o subconsciente. Vou dar um exemplo básico para vocês entenderem. Quando uma pessoa entra numa autoescola, ela não sabe nada de direção, nunca dirigiu o carro do pai, nada. Foi para a autoescola para aprender a dirigir. Ele começa a receber informações que antes ele não tinha. Então ele está preocupado o tempo todo de dirigir, mas ele está preocupado com a marcha, com os pedais que ele tem que... São muitas informações para a pessoa ao mesmo tempo. Então, às vezes o carro morre, porque ele passou para o ponto morto e não viu, né? Fica tentando olhar para os pés, para os pedais e para a marcha. Com o tempo dessas aulas, por repetição, o consciente já vai passando essa informação para o subconsciente. Porque começa a saturar a mesma informação todos os dias. Cada vez que ele vai para a autoescola, cada vez que ele pega no carro, é a mesma informação, é repetição, repetição. O hemisfério esquerdo, né, o nosso lado racional, consciente,
ele começa a passar a informação, porque está saturando a informação, está saturando. Ele começa a passar essa informação para o subconsciente, que atua no nosso hemisfério direito. Com a prática, depois até que ele tira a carteira e tal, ele já está se sentindo mais à vontade e já entra no automático na direção, sem olhar muito para a marcha, sem olhar para os pedais, olhando para frente, né? Para a estrada. De vez em quando, ainda se confunde com alguns pedais e o carro morre, tem esses contratempos. Até que um dia já não está olhando nada, já ficou no automático total. Esse automático, quem faz é o subconsciente, não é mais o racional, não é o consciente. Ele não está nem consciente de que está dirigindo, ao ponto de que a pessoa às vezes está falando no telefone celular dirigindo errado, mas está, porque ele já sabe qual é a marcha que ele vai passar sem ter que olhar para a marcha. Ele sabe aonde os dois pés dele estão em que marcha, em que pedal ele está apertando, sem ter que ficar olhando para baixo, para os pés. Claro que está dirigindo no telefone é incorreto, tira atenção. Mas é isso que ocorre. Por quê? Porque não tem mais raciocínio lógico aí, o racional já desligou, já está tudo essas informações no subconsciente. Às vezes a gente está dirigindo e pensando na compra que vai fazer no mercado, passando uma lista de compras na cabeça, pensando naquilo que vai fazer depois que sair do supermercado, que tem que passar no banco, tem que pegar filho na escola, dirigindo. Não precisa total atenção agora naquele momento, mas naquilo que está fazendo ao dirigir, porque já está no automático. Esse automático é o subconsciente. Já está tudo programado lá. Dessa mesma forma que uma informação repetitiva é importante para o nosso aprendizado, vou dar um exemplo. Por que para o aprendizado? Até os 5, 6 anos, apesar da gente ter o nosso atributo do livre-arbítrio, nós não usamos muito bem, porque a mãe que escolhe a cor de roupa que você vai usar, a roupa que você vai sair para a festinha, a mãe que faz as suas escolhas. A mãe escolhe até o que vai fazer mal ou não, porque isso é uma programação. Banana faz mal à saúde, pode passar mal se você comer depois das 9 horas da noite. Manga com leite faz mal. Isso são programas, isso é mentira. Isso daí foi assim, geração em geração repassada uma história que é repetitiva, foi para o subconsciente. A partir daí ficou uma geração inteira com essa programação de que passa mal, que banana manga com leite passa mal, sem estudarem a história de onde veio, né? Que também não vou contar aqui nesse momento, porque não é importante. Mas, por exemplo, da mesma forma que tem essas programações bobas, tudo pra gente é programa. Pense na mente humana como o hemisfério esquerdo é o hardware, né? Caixa craniana, aquela que pensa, raciocina, questiona, né? Tem raciocínio lógico. E o nosso subconsciente é o nosso software. Qual é a diferença dos dois? Se você escreve um texto, um poema, qualquer coisa, e salva, pode ser um texto lindo, uma poesia linda, mas se você salva com erros gramaticais, escritas erradas, e você vai lá e salva, o software vai ficar lá. O hardware, né, que é a máquina, não vai te perguntar, nossa, você escreveu tudo errado, vai salvar a si mesmo? Não. Ele obedece. O subconsciente é assim. Ele não vai questionar. Quem faz questionamento é o hemisfério esquerdo, é o nosso consciente.
nosso racional. Ele é que faz os questionamentos. E é importante esses questionamentos, porque nem tudo que se conta por aí é real, né? Há muita lenda, muito mito sobre as coisas. Agora, a palavra melhor para esse momento de internet seria muito fake, né? Muita informação que é fake. Aí um conta, o outro reproduz e ninguém sabe se aquilo é real ou não. O subconsciente, de tanto se repetir muitas vezes essas situações, ele não vai questionar nada não, ele vai programar como verdade, ponto. No dia que você comer manga e tomar leite, você vai passar mal sim. Porque seu subconsciente, seu software está programado para isso. Desde a época da escravatura, né? Que começou essa história. Só que como um programa simples e bobo desse, também existem os programas muito sérios, que são limitadores, sabotam a nossa felicidade, a nossa alegria, sabotam o casamento, sabotam várias áreas da nossa vida. Aquilo que eu estava falando, até os 5, 6 anos, bom, agora bota aí para uns 5 aninhos mesmo, porque depois dos 5, a criança já está questionando, né? Não fica aceitando tanto informação dos pais e do professor, sem questionar como na minha época, da minha idade. Os pais, a mãe principalmente, né? Mas os pais e o professor são os deuses dessa criança. Então, tudo que eles passam de informação para a criança, ela tem aquilo para si como real. Tão real que acredita no Papai Noel. Né? À medida que a criança vai crescendo, vai estudando, vai lendo, começa os questionamentos. Mas sabe o que ela escolhe mesmo? Ela escolhe acreditar naquilo que a mãe falou. O que o professor falou, o que o padre falou, né? Dependendo do sistema de crença de cada um. Porque eles são, né? Pai e mãe são os deuses de uma criança. Né? Tudo que eles falam é certo. Ela não questiona muito. Agora está questionando mais, ainda bem, né? Mas na minha época, por exemplo, ninguém questionava nada. A gente aceitava aquilo que os pais falavam como verdade e acabou. Verdade absoluta. Então eu vou dar alguns exemplos sobre essas programações. Vamos supor que uma mãe tenha casado e tudo eram flores, maravilhoso do começo, né? Teve namoro, noivado, casamento, tudo ótimo. Com o tempo, foi se desgastando esse relacionamento, foram acontecendo algumas coisas. Vamos supor que ele começou, o marido, a fazer muita hora extra, chegar com cheiro de álcool em casa. É só alguns problemas conjugais. Essa mãe começa a falar para a filha que homem não presta. E generaliza. Todos os homens são iguais. Porque meu pai era assim com minha mãe, meu avô era assim com minha avó, e vai generalizando. Aí pega ainda, né, exemplos dos vizinhos, do casamento dos vizinhos, dos outros, da prima. Nós, dentro da PNL, chamamos isso de ratinho da generalização. E quando se generaliza alguma coisa, esse programa é firme no subconsciente. Porque de tanto acontecer realmente, a pessoa está vendo que é real, que está acontecendo isso toda hora, que ninguém deu certo no casamento ou na profissão, seja em que área for, que ela vai atrair exatamente no futuro. A criança vai crescer e vai ter problemas durante o namoro, noivado, casamento, dependendo do programa. Se for só assim depois, antes, quando está namorando e noivando, é uma maravilha. Depois que casa, que vai morar junto, as dois, não é nada daquilo.
o marido muda, pronto. Tá feito aí um programa para ela atrair futuramente essa criança ou adolescente, vai namorar, vai atrair uma pessoa proporcional a esse programa. Vai atrair uma pessoa que realmente começa tudo bem, tudo são flores, e depois a pessoa vai mudando com ela, vai chegando tarde, vai traindo, sai com os amigos, bebe, etc. Depende muito, cada um tem o seu programa pessoal, né? Depende da família em que nasceu, quais os programas da mãe, a programação que ela repassou para a filha. Ou para o filho, né? Também tem o contrário, não precisa ser só com mulher. Se ela generalizou que todos os homens são iguais, e essa menina, né, essa mulher agora, for procurar um emprego, um trabalho, e o chefe dela for homem, ela corre ainda o risco de ser atraída para um lugar em que o chefe, o patrão, o diretor, o que for, seja desses que também dão em cima da funcionária ou da secretária, do que for. Por causa da geração que é todos os homens. Não uma geração que todo casamento é assim. Né? Tem a programação de todo casamento começa bem e depois desgringola. Ou que todos os homens são iguais. Se o chefe for homem, ela ainda pode ser atraída por um trabalho. É a lei da atração mesmo. Em que a pessoa é um homem e que gosta de dar em cima das secretárias, vamos supor. E esse já é um programa limitador, assim, que já vai atrapalhar bastante o relacionamento da pessoa. Qualquer tipo de relacionamento em relação a homem, ou se for um rapaz, né, a mulher. A maioria dos problemas emocionais, da área emocional que nós pegamos em terapia, é relacionado com a parte afetiva, com a parte sentimental. 80% é nessa área afetiva. Os outros 30% é na área emocional que eu tô falando, né? Aí é em relação a mãe, pai, né? Relacionamentos, em geral. Uma outra forma de programar o subconsciente é fazer o quê? Um relaxamento, que é o nosso trabalho, e substituir. Tem que fazer o relaxamento, por quê? Porque nós não vamos bater papo, conversar como estamos aqui. Vocês estão usando aí o seu consciente. Nós vamos, quando estamos em terapia, nós trabalhamos com o subconsciente, que é o software. É ali que estão os registros mal formulados. Nós precisamos de fazer um relaxamento bem profundo a cada sessão que a gente vai. E às vezes, se for trauma mesmo e bloqueio, é necessário uma hipnose. É como se a gente fosse fazer uma cirurgia no software daquela pessoa. Vamos consertar ali alguns programas que foram instalados erroneamente. E esses erros estão atraindo situações complicadas, bloqueios mesmo. Pode ser na área profissional, pode ser na área sentimental, conjugal, na área financeira da pessoa. Às vezes a pessoa é um ótimo profissional, tem uma empresa e o financeiro dele é totalmente da mesma forma que entra, sai. Sabe? Que nem água, vai entrando pelo cano e saindo ao mesmo tempo. Depende tudo do programa. As áreas para a psicologia são muito bem definidas. A área profissional é uma coisa, a área financeira é outra coisa. Sociedade
Por exemplo, pra gente, tanto faz, é indiferente se é uma sociedade de uma empresa, como se, ou uma sociedade que é um casamento, porque casamento, para nós, não tem nada a ver com a área sentimental nem conjugal, isso daí a gente trabalha depois, à parte. O casamento em si, ele é uma sociedade, tanto é uma sociedade que precisa de assinar papéis, ter testemunha do casamento, né? É uma sociedade, são duas pessoas que estão se unindo no investimento, que é o casamento, na área conjugal. Independente se assinou papel ou não. Se a pessoa só namora, só tem um relacionamento, aí sim, a gente fala que é área sentimental. Nós trabalhamos muito por departamentos muito separados um do outro. Claro que se tiver infectado com o que a gente chama de vírus, né? O que são esses vírus? Esses programinhas que colocaram nas caras, né? De tanto repetir, tá tudo lá no subconsciente, as caraminholas. Nós atraímos, geralmente, mais o que a gente teme que aconteça, aquilo que pode dar errado, do que aquilo que a gente realmente quer pra gente. Nós colocamos mais força emocional no nosso temor do que no nosso desejo. A gente deseja muito, mas o nosso temor de que possa não dar certo alguma coisa, de que não vai funcionar, ele sobrepuja o nosso desejo de ser realizado. Portanto, às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente faz de tudo e fracassa em alguma área, seja ela qual for. Pode ser para fazer uma prova de vestibular, porque saturou também. Pessoas que fazem provas têm o hábito de, na véspera da prova, ficar repetindo aquilo mentalmente, tudo que estudou. Só que saturou, né? O hemisfério esquerdo de informações da prova. Se satura o hemisfério esquerdo, está cansado, o raciocínio lógico já não está nem funcionando, está sonolento já querendo dormir, ele passa essa informação para onde? Para o subconsciente. O subconsciente faz prova? Não, né? Prova é uma coisa racional, né? Lógica, né? É atributo do hemisfério esquerdo, não do direito. Se você satura muito a informação na véspera da prova, ele despluga, ele desliga. Porque ele não aguenta muito. A memória do consciente, ela é bem limitada. Se for comparada com a memória do subconsciente, que é ilimitada. É ilimitado do subconsciente. Então, nós trabalhamos muito mais com o subconsciente do que com o consciente, que é o racional. Dentro da psicologia, a pessoa trabalha mais, a gente trabalha mais, quando estamos trabalhando com psicologia pura, a gente trabalha mais com o consciente. Claro que pega também o subconsciente, mas é mais direcionado para o consciente. Eu queria falar aqui também sobre um grupo que está sendo criado. O mestre Nicodemos me pediu para ser administradora desse grupo, que é o monge executivo que nós vamos estudar. É sobre liderança. É um livro super interessante porque, apesar dele ser sobre liderar uma empresa, né? Apesar de ser sobre liderança mesmo o livro, ele fala muito sobre relacionamentos. Ele ensina como liderar a partir de dentro da casa, de liderar a família, né? Como se relacionar com a família. Existe um exemplo que me chamou muita atenção no livro. Eu não conhecia esse livro, mas achei ele fantástico. O mestre Nicodemos, quando me pediu
para ler o livro, eu prontamente fui no dia seguinte, comprei, li rapidamente, fiquei assim, achei excelente, não conhecia, mas é um livro ímpar mesmo na arte da liderança. Porque não é um livro nem tedioso, e ele fala muito sobre relacionamentos, desde o momento da casa, da família, como você lida com o marido, com o filho, com as pessoas, com o seu bairro, os vizinhos. Tem um exemplo que eu gostei muito, me chamou muita atenção, fazendo um paralelo entre a diferença da autoridade e do poder. Dentro de casa as pessoas usam muito, pai e mãe, né? O poder. O poder, vou dar um exemplo que está no livro que eu gostei muito. O poder é quando você manda. Você fala pro filho assim, vai lá fora e leva esse lixo pro lixeiro pegar agora. Né? Como se falasse assim, eu tô mandando. Ou então assim, leva esse lixo, leva esse lixo agora, senão é uma ameaça, né? Tem esse senão aí no final. E você pode simplesmente usar, isso aí é o poder. O poder é uma ameaça. Eu tenho poder, eu sou mãe, eu sou pai, eu posso. Senão você vai apanhar, senão você vai ficar de castigo. E tem a autoridade. A autoridade é você pedir. Filho, leva esse lixo lá para a mãe, por favor. E se você tem autoridade, isso daí é construído no dia a dia, né? Desde pequenininho, esse filho, ele vai fazer com maior alegria. Ele não vai questionar. Claro, mãe, tá fazendo todo feliz porque é para a mãe dele. E a mãe dele é incrível. Essa diferença que eu achei fantástica. Eu tirei muitos exemplos para mim de quantas coisas eu já fiz de errado por não ter identificado essa diferença entre ter autoridade e ter poder. E a autoridade, você é o exemplo. Se você é meiga, se você pede, por favor, é diferente de você mandar, né? A pessoa faz de bom grado. Não, faço sim. Não custa nada. Tem muito, o livro é muito bom e o mestre Nicodemos pediu para eu administrar o estudo desse livro. Vai ser pelo WhatsApp, o grupo, vai ser formado pelo WhatsApp. E basicamente é isso. Conforme eu for fazendo outros vídeos, porque eu tive bastante dificuldade de encontrar assim, silêncio para poder gravar esse vídeo. Se eu conseguir fazer outros vídeos, espero que sim, eu vou desenvolvendo mais e explicando mais sobre essa parte da programação do subconsciente, essa reprogramação, né, que eu faço. A programação é basicamente isso. Aquilo que é repetitivo constantemente vai saturando o hemisfério esquerdo, que é o racional, vai passando as informações para o subconsciente, que não pensa, não tem lógica, não é crítico. Ele aceita aquela informação, salva lá no software e acabou. Se nada for feito para reprogramar para seu benefício, você sempre vai ter bloqueios naquela área, pode ser qualquer área, pode ter sido da área profissional, bloqueio, os programas incorretos que foram feitos para autovalorização, autoestima. Existem milhares de exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui também que eu gosto muito, que é basiquinho, básico, mas que fica muito claro para vocês. A repetição, o subconsciente ele é reprogramado como? Através da repetição, né? Também. Então, se você pede para uma criança, para um filho, né? Uma criança, vai lá na padaria,
compra 150 gramas de presunto, 100 gramas de queijo e 5 pães francesinhos, e aí você fala assim, anota para você não esquecer. Não, mãe, eu não vou esquecer não, não vou esquecer não. Anota que tu vai esquecer. Não, não vou esquecer. Aí ele vai repetindo até chegar à padaria. Aí quando chega na padaria, vai repetindo. 150 gramas de presunto, 100 gramas de queijo, 5 francesinhos. Vai repetindo isso toda hora. Quando chega na padaria, a pessoa pergunta, o que você quer? Aí ele fala, é 100 gramas de presunto, 150 de queijo e 5 francesinhos. Ou é 150 de presuntos? Ele já vai se enrolar, sabe por quê? Porque a medida é a mesma, são gramas. Como ele foi repetindo, por repetição subconsciente programa, ele saturou o hemisfério esquerdo até chegar na padaria, essa informação passou para o subconsciente. O subconsciente não raciocina, não tem raciocínio lógico, ele só arquiva as informações para posteriormente você pescar alguma coisa dele lá e, lembrei. Ou não. Ou não lembro, só lembro quando chegar em casa de novo. Ele só vai lembrar, com certeza, dos 5 francesinhos, porque as medidas são diferentes. Se as medidas são diferentes, não é em gramas, aí o hemisfério esquerdo lembra ele. Dos 5 pães francesinhos, com certeza, que são 5. Outra forma também, uma coisa que é bem inconsciente mesmo, a mãe tem muito poder sobre o filho, né? Poder de sugestão mesmo. Mãe, professor, é a pessoa que cuida mais da criança, que tem mais contato com a criança, com pré-adolescente, né? Tô falando criança, mas assim, criança, pré-adolescente, quem está ainda em formação, ainda não tem a sua formação psicológica formada mesmo, por ela mesma. Quando a mãe está grávida, ela fica toda feliz que soube que, né, deu positivo o resultado do exame, contente, feliz. Aí compra até sapatinho, bota em cima da cama para fazer uma surpresa pro marido. Aí quando o marido chega, olha aquele sapatinho e fala, não acredito que você está grávida. Logo agora, que eu estou começando num emprego novo, você ainda nem conseguiu terminar ainda a sua faculdade. A criança já foi meio que rejeitada ali pelo pai, mas o pai não tem muita importância, não tem muita influência sobre o bebê. O que vai ter influência mesmo sobre o bebê é como a mãe vai reagir a essa indiferença, né, do marido. Ela estava feliz a beça e ele deu